Bom, então vamos analisar agora, de fato, as nossas atividades, o nosso fluxo de caixa, o nosso DRE. Eu vou manter aqui o mês de maio, tá? O que acontece, gente? Essa data de execução é um controle individual, tá? Você poderia, por exemplo, não ter essa coluna e colocar aqui no detalhamento pago. Por exemplo, colocar um campo observação. Eu gosto de colocar a data de execução porque eu sempre preencho isso daqui com antecedência, essas linhas com antecedência, antes delas ocorrerem, para me preparar para aquela despesa que está vindo. Esse campo aqui, eu sempre deixo ele do jeito que eu coloquei na primeiro preenchimento. Ah, André, e se eu não colocar a data de execução e colocar a data prevista? Eu vou te falar o que já aconteceu comigo quando eu não utilizava essa data de execução. Quando eu ia procurar, eu falei, nossa, mas referente ao que essa, vamos supor, essa matéria-prima aqui, é referente ao que? Eu não coloquei nenhuma observação. Deixa eu ir lá olhar no extrato para ver se eu lembro de quanto que era. Se eu não sei a data exata, isso daqui pode me gerar uma dúvida e me gerar trabalho para procurar. Então, por isso, eu jogo a data executada de acordo com o executado de fato no extrato do banco, no extrato da minha conta. André, eu posso substituir a data prevista pela data executada? Pode, sem problema nenhum. Eu gosto sempre de deixar claro o que foi pago e o que não foi pago. Então, se eu vejo aqui, por exemplo, 28/3, eu sei que essa foi paga e essa aqui de baixo não, tá? Então, eu vou simular que todas as execuções aqui até o mês de setembro realmente ocorreram, tá? Para isso eu vou colocar as datas automático aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer é colocar também cores diferentes. Eu vou diminuir aqui o zoom só para ficar mais fácil a visualização. Tudo que já ocorreu eu coloco da cor, na verdade eu coloco sem cor de fundo, tá? Então eu venho aqui e clico em redefinir. O rosinha é o fechamento do mês. Para quê? Para ficar mais fácil a visualização de quando o mês acaba, tá? Perfeito. O que eu gosto de fazer na prática, o que eu gosto de fazer na minha gestão, tá? Tudo aquilo que não ocorreu, eu deixo de diferente, além de eu deixar sem a data de execução preenchida, eu coloco de uma cor diferente, tá? Isso é basicamente mania minha, tá? E tudo que já aconteceu, eu coloco da cor branca. Agora eu vou preencher aqui, eu vi que eu esqueci de preencher a conta, de qual conta que vai sair. Então eu vou colocar, fazer a simulação aqui rapidinho e a gente já retoma. Pessoal, todas as planilhas preenchidas. Então vamos começar a analisar agora, começando pelo fluxo de caixa, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, como que foi a nossa estrutura de caixa. Vou colocar mais um pouquinho de zoom para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui data prevista, data execução, mês de referência, que a gente já comentou. O tipo, se é a saída ou se é uma entrada. As categorias, que são as categorias que a gente criou na nossa planilha de referências. Então, são categorias de entradas e saídas. Além, claro, de ter criado as mesmas categorias aqui na coluna da esquerda no nosso DRE, tá? Então, sempre que vocês alterarem alguma categoria lá na referências, tem que alterar aqui também no DRE, beleza? E aí, voltando para o nosso fluxo de caixa aqui, nós temos o detalhamento. Esse detalhamento é um campo livre que você escreve o que você quiser para te ajudar a referenciar. Temos a coluna cliente-fornecedor, que é para você também referenciar quem que é o cliente, quem que é o fornecedor, para ficar mais fácil de lembrar. Mas caso não seja o seu caso, assim como número, boleto, nota fiscal ou código, que eu comentei com vocês, que essa coluna, ela me ajuda, por exemplo, a já enviar todos os dados para o contador de forma mais fácil. Eu envio essa planilha com todas as notas fiscais. No caso, por exemplo, quando eu recebo um boleto de imposto, eu coloco o código do boleto, qual que é, tudo referenciado certinho, e mando os arquivos para ele em anexo para ele fazer o registro disso. Caso você não queira colocar, não tem problema. Você pode ou excluir ou ocultar. Eu vou colocar ocultar só para ficar mais fácil a nossa visualização, tá? Ela some da nossa vista, mas ela ainda está aqui escondida, tá? Coloquei todas as contas
e os saldos da conta. Não coloquei nenhum caso de saldo Mercado Pago, mas tudo que eu vou usar aqui vai ser a mesma coisa. E também não fiz movimentações em dinheiro, tá? Deixei 150 do início ao fim. Então, só estou fazendo movimentos no Banco do Brasil, no Itaú e no cartão de crédito do Banco do Brasil. E lembrando o seguinte, o nome que está aqui, para essa fórmula funcionar certinho, é saldo espaço uma das contas aqui. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, saldo espaço Itaú, eu vou pegar todas as variações da conta do Itaú, tá? Então, toma cuidado para ficar certinho. Então, se eu tinha R$ 2.500 e saiu 200, eu tenho 2.300. Mas deixa eu desfazer aqui para voltar para o Banco do Brasil, que é o que a gente quer. Certo? Bom, então vamos analisar aqui. Eu vou pegar e vou pular o que já aconteceu e eu vou ir lá para os meses que ainda vão, que está como previsto, tá? Que é os meses em verde. Então chegamos aqui no mês de outubro, vamos supor que vamos simular, né? A gente está simulando que ainda não chegou o mês de outubro, que vamos supor hoje é dia 28 e tudo isso daqui ocorreu. Então o que a gente faz? O saldo do Banco do Brasil nesse momento tá R$ 4.682,50 e o do Itaú R$ 3.785 e não tenho nenhum débito no cartão de crédito e tenho 150 em dinheiro. Então meu saldo total é esse. Vou ocultar também o Mercado Pago só para facilitar a nossa visualização, tá? O dinheiro também porque não tem nenhuma movimentação, não coloquei. Para desocultar é só vir nessa setinha e clicar, tá? Mas para ficar mais fácil a nossa visualização, vamos colocar aqui, poxa, eu vou ter que pagar R$ 2.500. Eu coloquei aqui Banco do Brasil, mas eu poderia ter colocado também do Itaú. Por quê? Porque um dia antes eu tenho 3.785, então eu tenho dinheiro para tirar do Itaú. Vamos supor então que eu vou tirar do Itaú. Vou pagar pelo Itaú. Tá recalculando, ficou verdinho aqui em cima. E ele vai mudar o valor agora. Às vezes demora um pouquinho para fazer os cálculos, tá, pessoal? Ainda mais quando tem uma grande quantidade de dados. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro as planilhas do Google, tá? A minha preocupação é, em algum momento isso daqui vai ficar negativo? Aparentemente não, tá? Aparentemente não. Então, beleza, até o final do ano não vai ficar negativo. Se ficasse também, eu mudaria isso lá para frente. Então, no primeiro dia aqui eu poderia fazer esse pagamento pelo Itaú. Beleza. Então, vamos supor que hoje é dia 5, fiz o pagamento. Combustível, né? Abasteci um dia antes. 5/10 também, já ocorreu. E aí eu paguei no cartão de débito no Itaú, tá? Então vem aqui em redefinir, mudei a cor dele. André, aconteceu o seguinte, tive que fazer uma manutenção do carro no dia 6 de outubro. Como que eu faço para fazer essa manutenção, para incluir essa manutenção? E eu quero incluir ela aqui no meio. Nessa planilha aqui, gente, as fórmulas, elas seguem uma regra do próprio planilhas do Google, né? Então a gente utiliza a ferramenta respeitando as regras que ela coloca. Então o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, eu vou diminuir um pouquinho só para vocês verem o erro acontecer, tá? Se eu pegar essa linha inteira e recortar ela e mover para cá, o que vai acontecer? Ele vai refazer o cálculo lá e olha, ele deu um monte de erro. Vou chegar o zoom para vocês verem. Olha a quantidade de erro que ele deu. Por que isso acontece? Por conta disso, ó. Quando a gente clica 2 vezes na fórmula, ele mostra pra gente quais células que estão utilizando como referência. Então ele fica com a bordinha quadriculada aí. Deixa eu dar mais um zoom para vocês enxergarem melhor ainda. 200. Olha, quando eu clico, eu fico com essa borda contornada de uma cor, tipo um roxo, essa aqui um laranja e essa aqui um azul. E tem mais, ele usa essa daqui, por exemplo. Então a gente sabe que ele utiliza as células da mesma linha que ela tá e uma célula acima, tá? Além dessa célula aqui de cima também, claro.
Beleza, vou dar um ESC para assumir disso. Quando eu venho nessa célula que perdeu a referência, ele tá vendo que antes ele tinha um número e ele perdeu a referência aqui, ó. Por quê? Porque eu substituí o conteúdo dessas células por outra que ele não sabe de onde que veio. Então, por isso ele perde a referência. Então, o que a gente faz? Eu nunca, jamais faço recortar aqui no planilhas do Google. Quando eu estou falando desse tipo de fórmula, tá? O que eu faço? Eu copio e colo. Então, vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente poder enxergar a linha inteira. Então, se eu quero passar esses dois itens para uma linha acima, o que eu faço? Eu copio e colo. E aí ficou essa linha aqui sobrando, né? Então, essa linha eu venho aqui e apago ela. Aí ele vai recalcular, é como se eu tivesse movido ela para cima. Tá bom? Recalculou, tudo certo. Ah, agora eu quero adicionar. Então, não estava previsto, né? Mas aconteceu no dia 6. 6/10, tá? 6/10, no mês de outubro. Ou então, se você quiser vir pela seleção aqui, outubro. O que foi? Foi uma saída, manutenção de veículo. Vamos ver se a gente colocou. Olha, eu acho que a gente não colocou manutenções de veículo. Como manutenção de veículo é algo, valor alto, eu gosto de adicionar. Opa, então vamos lá. Abre um parênteses aqui para a gente adicionar uma categoria naquela nossa lista. Onde que eu tenho que adicionar? Nas referências e no nosso DRE, tá? Então, as referências aqui, eu vou adicionar, por exemplo, embaixo de papelaria, tá? Então, o que eu faço? Eu venho, clico o botão direito onde eu quero, inserir células, deslocar para baixo. Ou então eu poderia copiar e colar e substituir. Então, eu coloco manutenção de veículo. E eu tenho que adicionar também lá no nosso DRE, né? Não posso esquecer. DRE, despesas, eu falei que eu adicionei debaixo de papelaria. Tá debaixo de papelaria mesmo? Assim, isso aqui não faz diferença, tá? Mas é só para ficar mais fácil. Tá entre papelaria e outras despesas. Então eu seleciono outras despesas, clico com o botão direito a linha inteira, inserir uma acima. Poderia ser a de cima e abaixo também. O que eu faço? Eu pego uma linha que está aqui como referência, copio ela inteira, seleciono de baixo, colo, e aí ele está pegando como referência a papelaria. Eu venho e altero esse nome para exatamente o mesmo nome. Então, manutenção de veículos. Veículo, né? Que eu coloquei. Manutenção de veículo. Vou copiar, ó, vou só trocar esse aqui, V maiúsculo. E vou colar valores para ficar exatamente igual. Eu acho que eu tinha errado alguma coisa, né? Ah, tinha errado sim, manutenção. E aí, beleza, vamos lá para o nosso fluxo de caixa. A gente agora vai preencher aqui, manutenção de veículo. Manutenção de veículo. E vamos supor que foi R$500. De qual conta que a gente vai pagar? Tanto faz. Eu vou tirar da do Banco do Brasil porque tem mais saldo, tá? Banco do Brasil. Beleza. Ocorreu. Ah, vamos lá então. Chegou dia 7, vamos supor que hoje é dia 7. E aí eu vou colocar as entradas. André, o que acontece? Eu estava previsto fazer 3 cortes, né? Não fiz nenhum. 0 cortes. O que você pode fazer? Você pode vir em zerar ou você pode vir em apagar essa linha. Então, 0 cortes. Você fez também, vou colocar aqui dia 7/10, que realmente foi a data que executou. Ao invés de 7 penteados, eu fiz 6. Uma das pessoas, uma das meninas, uma das meninas me deu o bolo. E aí, na verdade, eu já deixo a forma. 6 vezes 250, que é o preço unitário. Então, eu recebi um pouquinho a menos ali.
A maquiagem eu fiz isso mesmo. As mechas de cabelo... Ah, eu não vendi nenhum produto e nenhum kit de make. Então, tudo zerado. O que eu vou fazer? Para limpar aqui com informação que não precisa, eu vou apagar. Essa daqui eu quero que fique juntinho do de cima. Porque realmente ocorreu, eu fiz uma mecha. Então, 7 do 10 e vou apagar a linha de baixo. Opa! Lembrando que apaga só até a coluna J, tá? E aí aqui eu vou tirar a cor, porque isso daqui tudo já ocorreu. Então eu venho aqui no cor de preenchimento em redefinir. Nossa, André, será que isso vai impactar meu fluxo de caixa? Vamos avaliar. Aqui, ó, nenhum momento vai estar ficando negativo, hein? Então, aparentemente não impactou, tá? Então, a princípio, tudo bem. Nossa, mas e o meu DRE? Opa, eu tô falando então do mês de outubro, né? O que será que vai acontecer com o mês de outubro? Meu mês de outubro, quando a gente vem aqui, outubro. Vamos lá desde o início. Você vê que o faturamento caiu um pouquinho, estava previsto 14.180, eu fiz 13.315. Como é que tá nesse momento? Nossa, eu já tive prejuízo operacional. Então, eu tô com 765 de prejuízo operacional. O que eu posso fazer, né? Vamos lá? Vamos dar uma avaliada no nosso fluxo de caixa. Tem como eu diminuir o aluguel? Não. Condomínio? Não. Energia? Não. Dificilmente. Mas vamos supor que esse mês eu gaste R$ 450. Água? Não. Contador? Não. Serviço de limpeza? Também não. Combustível? Pelo fato de eu não ter feito aqueles penteados, eu consegui reduzir uns R$ 50 aqui. Eu consigo estender o meu tanque ou então abastecer um pouquinho menos. Plataformas é um valor fixo? Não. Internet e telefone também é fixo? Não. Daqui a pouco a gente pensa nos faturamentos. Mas simples, esse valor fechado do mês anterior já está nesse valor, então eu não consigo. O INSS também é fixo e tal. O combustível eu vou manter da mesma forma. Opa, o Prolabore, será que o Prolabore eu consigo reduzir? Vamos ver, né? Talvez tenha que ser o Prolabore que eu tenho que tirar. Ou então que encerre no prejuízo, né? A gente vai tentar fazer o possível. Nossa, André, eu consigo reduzir R$ 70 de mercadoria. Então, eu vou gastar R$ 130 com as mercadorias que eu compro todo mês. E aí? Como é que será que fechou? Aparentemente, o fluxo de caixa tá certinho, nenhum dia negativo. Para os próximos dias também, eu imagino que não. Beleza. Então tá, nós estamos voltando aqui no mês de outubro. Como é que tá o DRE agora? DRE do mês de outubro, qual que foi o que está sendo o resultado? R$ 595. Tá, o que eu posso fazer para tentar melhorar? Vamos pensar em despesa, eu já não consegui reduzir muita despesa, né? Será que eu não consigo fazer mais alguma coisa? Eu acho que eu vou fazer uma promoção desse creme hidratante para eu tentar vender mais, ao invés de um, vender dois. Então, deixa eu só fazer aqui. Tá. Eu vou tentar vender dois nessa próxima semana. E eu vou, ao invés de fazer 45, eu vou fazer 2 por 70. O kit de make, eu vou ter que vender 2, sem dúvidas. Mas não, é mais fácil eu tentar fazer mais uma maquiagem, que é R$ 200. Então vou tentar fazer 6 maquiagens aqui, vou acordar às 5 da manhã. E aqui eu vou fazer 6 vezes 200. Eu acho que eu já consegui melhorar um pouquinho. Vou lá no DRE. No DRE, no mês de outubro, agora eu tô com 370, né, de prejuízo operacional. 370, eu acho que eu vou tentar fazer mais um penteado. Nesse final de semana do dia 21 de outubro, eu acho que eu consigo fazer mais um penteado. Então eu vou me programar para fazer 8 penteados e vou colocar aqui 8 penteados. Vamos ver como é que vai ficar o meu DRE agora.
olha, já caiu para R$ 120 só de prejuízo no mês. Então, eu acho que agora já dá para eu manter e não tem problema esse mês eu fechar em R$ 120 de prejuízo. Por que que não tem problema? Porque todo mês eu tô fechando com um lucro aí de R$ 600. Então, pelo menos os meses passados, olha, 600. Esse mês de junho foi aquele mês que eu trabalhei menos, que eu fiz menos. Então, eu tive um prejuízo de 1.150, mas no mês de maio foi um mês muito bom, um mês de casamentos, né? Eu fiz bastante eventos aí e tive um lucro maior. Então, como o meu fluxo de caixa em momento nenhum vai ficar negativo, porque eu estou vendo aqui que ele não vai ficar negativo, aqui na nossa planilha, na nossa simulação, eu estou vendo que ele não vai ficar negativo, vou conseguir pagar todas as minhas contas e tudo mais. Então tá tudo bem. Eu posso fechar esse mês do prejuízo. Certo, pessoal?